Talvez hoje essa mensagem não é para você, mas se você conhece alguém que precisa de paciência, você tem muita paciência, né? Ou você é uma pessoa impaciente? E como está desafiador hoje ter paciência, né? Eu falei para a Luciana essa semana que teve uma pessoa que essa semana me tirou a paciência, porque eu tinha feito um propósito que eu não ia mais buzinar no trânsito de Jundiaí. Eu ia ficar quietinho, eu vou dar um bom testemunho, mas a abençoada tirou do sério, né? Mexendo no celular, ela conseguiu parar o trânsito e não estava nem aí com quem estava atrás, querendo continuar a vida, né? Em vez de encostar, mexer no celular tranquilo. Então, em alguns momentos, a gente é testado a paciência, não é? Você talvez é testado a sua paciência, essa longanimidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse poder da paciência. A paciência de esperar as coisas, de esperar o tempo de Deus, de esperar a vontade de Deus ao invés da nossa, de não querer ajudar a Deus. E talvez a sua pilha da paciência está assim, já chegando ao fim, até você estoura, e não é bom isso. E a gente vai falar sobre esse tema olhando para Tiago. E Tiago vai falar sobre isso. A gente está no capítulo 5, estamos terminando o livro de Tiago, e no versículo 7, Tiago diz o seguinte: por isso, irmãos, sejam pacientes, enquanto esperam a volta do Senhor. Então Tiago vai convocar aqueles irmãos, aquelas pessoas a serem pacientes e a exercerem na vida deles essa paciência. E ele vai dar alguns exemplos, e o primeiro exemplo é dos lavradores. Vejam os lavradores, eles esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. E ele continua: com grande expectativa, eles aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor, ela está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência o sofrimento dos profetas, aqueles que falaram em nome do Senhor. Agora ele vai usar um outro exemplo de paciência, que foram os profetas, que foram pacientes no resultado daquilo que eles esperavam. Eles pregavam, ministravam, profetizavam e não viam o retorno que eles talvez tanto aguardavam. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó? O homem de muita perseverança. Agora ele vai trazer mais um exemplo, que é o de Jó. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Portanto, acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim, o seu não seja não, para que não pequem e não sejam condenados. Então ele vai trazer alguns exemplos de paciência, e o primeiro exemplo que ele vai trazer é a paciência do lavrador, do agricultor. É por isso que ele fala: vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas. Querido, se você for impaciente, não mexa com a agricultura, né? Porque se você vai plantar a semente, no outro dia ela já nasceu, saiu aquela... Não, você precisa de paciência para cuidar da terra, para colocar água, tem todo um processo. E por que Tiago então usa o exemplo do lavrador para falar para mim, para você, sobre paciência? Porque o agricultor, ele vai plantar a semente certa, na hora certa, na época certa, no momento certo. Essa semente nasce, cresce, floresce, frutifica, mas isso tem um processo. Isso gera um tempo de espera.
E esse agricultor, ele tem que ser muito paciente. Essa semana eu vi uma reportagem de alguns agricultores preocupados, porque a sua colheita está sendo prejudicada. Em alguns lugares está chovendo demais, alguns lugares não está chovendo, e a colheita não está sendo como eles esperavam. A safra não está sendo como eles tinham planejado. Mas eles precisam esperar com paciência. Não tem como trazer chuva, não tem como impedir o sol, é aguardar. Hoje a gente vê que o tempo está fora de controle. Ele tem que confiar e tem que esperar. E por que Tiago traz esse exemplo? Porque é Deus quem faz a semente brotar, geminar, crescer, frutificar. O que Tiago está falando aqui é de um processo. E muitas vezes nós somos impacientes porque nós não queremos respeitar o processo. A gente quer já passar por a última etapa. E na nossa vida com Deus, e na nossa vida pessoal, nos nossos dias, profissional, pessoalmente, na família, não tem como pular os processos. A gente tem que viver e vivenciar eles. E por que o agricultor espera? Porque o fruto, ele é precioso. E por que muitas vezes nós perdemos a bênção? Porque a gente não espera o tempo certo, a hora certa, a maneira correta. E essa falta de paciência nos prejudica. O contexto aqui é Tiago falando para aqueles irmãos serem pacientes com a volta, a vinda do Senhor Jesus. A minha experiência com Cristo foi em 2000. Esse ano, agora comecinho de 2024, vai fazer 24 anos da minha experiência com Jesus, de ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E assim que eu aceitei Jesus e comecei a ler a palavra, eu tive um contato muito forte com um ministério chamado Chamada da Meia-Noite, que é o ministério do Rio Grande do Sul, e eles focam exatamente na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Por isso o nome Chamada da Meia-Noite. À meia-noite o noivo virá, eles usam esse texto da Bíblia como referência. Então o início da minha conversão foi muito baseado sobre essa questão da volta de Jesus, do arrebatamento. Jesus vai voltar a qualquer momento. Passou 24 anos da minha experiência com Cristo e eu ainda estou depositando a minha fé, a minha confiança nessa esperança. Jesus voltará. Agora imagine esses discípulos, apóstolos, que vivenciaram aquele momento ali da crucificação, ressurreição, e depois eles estavam aguardando a volta de Jesus como se fosse algo que já aconteceria na outra semana, algo muito rápido. Então a igreja tem esperado isso com paciência, sabendo que essa promessa vai se cumprir, independente se eu vou ser arrebatado ou não, eu preciso estar preparado para me encontrar com meu Deus, seja no arrebatamento, seja na morte. E a questão aqui é, eu estou preparado, eu estou me preparando para esse encontro. Para se preparar eu preciso ser paciente, eu preciso ser como um agricultor. Então o texto aqui fala especificamente dessa espera, da paciência com relação à volta de Jesus, essa promessa que ainda não se cumpriu, mas nós cremos que vai se cumprir. Mas a gente pode trazer essas aplicações desse texto para tantas áreas da nossa vida, que a gente precisa ter paciência, que a gente precisa ser paciente. Então seja paciente como agricultor. Ou se você é impaciente, aqui quem mora em apartamento fica mais difícil, você não vai fazer horta lá na área verde do apartamento, mas se você mora em casa, você tem uma terrinha, planta alguma coisa, começa a trabalhar nisso, né? Mexe com planta, para você ver que é um processo, que há um tempo certo, que há um período certo, que há uma época certa, né? Hoje a gente não vê mais isso, mas antes a gente sabia exatamente, né? A gente tem uma usina lá próximo de Guariba, a rodovia que liga a usina é toda cheia de pé de manga, né? Aquelas árvores de manga. Então a gente já sabia o mês certinho que aquelas árvores estariam carregadas. O povo ia tudo para lá pegar manga, ia chupava ali mesmo, lambuzava. Hoje você não vê mais isso, parece que as épocas estão mudando, as coisas estão tudo diferente. Você vai no supermercado, tem fruta toda época, todo período tem fruta, e você vê que não é mais aquele gosto, né? Não é aquele sabor como era antigamente, porque estão mudando, né? O processo, estão apressando as coisas. Você vê isso com frango, você vê isso com, né? As coisas estão sendo alteradas. Então sejam pacientes, respeite os processos. Porque o agricultor, ele faz o quê?
Ele espera com paciência, com expectativa, ele aguarda o amadurecimento, porque aquele fruto, aquela colheita, para ele é precioso. E se a gente olhar para a nossa vida, querido, o nosso coração é o solo. A semente que está sendo plantada no nosso coração é a palavra de Deus, que está sendo plantada a cada dia. E muitas vezes esse coração, que é a nossa terra de ser plantado, a semente da palavra de Deus, ele se torna seco. A gente não permite que essa semente que está sendo plantada, ela germine, ela cresça, porque o nosso coração está precisando de ficar um pouco mais inclinado àquilo que Deus tem, do que somente para nós. Sejam também pacientes, fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando nós encaramos essa realidade de que o nosso coração e a nossa vida tem que dar frutos para Deus, e Ele quer ver frutos em nós, querido, a gente precisa entender que isso vai gerar em nós esse processo de querer viver uma vida santa, de imitar a Cristo, de não permitir coisas na nossa vida que entristeçam a Deus. E quando eu vivo nessa expectativa, a vinda do Senhor está próxima, seja no arrebatamento ou na morte, minha vida muda, minhas atitudes mudam, meu comportamento muda, os meus valores, eles mudam, porque eu vivo naquela expectativa, pode ser o último dia, mas a gente hoje vive como se a gente fosse eterno, como se a gente não fosse morrer. Então, querido, saiba que Deus está procurando na sua vida frutos, não só folhas, mas frutos. Talvez você já viu aquelas árvores bonitas, cheias de folhas, não tem nenhum fruto. Deus quer frutos, não só folhas. Por isso Ele vai dizendo: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Vejam, o juiz está às portas. Nesse processo de sermos pacientes, nesse processo de esperar a volta do Senhor, a gente tem que se fortalecer, fortalecer o coração, e a gente tem que tomar cuidado com a reclamação, com a murmuração, com a queixa. Geralmente, quando as coisas não acontecem conforme a gente esperava, ou no tempo que a gente esperava, a gente começa a reclamar, murmurar. Filho geralmente é assim, quando não ganha aquilo que quer, não consegue aquilo que quer, e muitas vezes a gente se comporta assim com o nosso Pai Celestial. A gente tem comportamento de criança com o nosso Deus, porque Ele não deu, Ele não fez, não consegui. Então, querido, parem de se queixar com Deus, uns com os outros. Por isso que eu desafiei você: viva o mês de dezembro como o mês da gratidão, o mês de celebrar, de agradecer. Troque a queixa, a reclamação, a murmuração por gratidão. E ele vai trazer um outro exemplo no versículo 10, que é a paciência dos profetas. Homens que andaram com Deus, homens que ouviram a Deus, homens que passaram por grandes aflições. Quando você olha a história dos profetas, o que eles vivenciaram, o que eles passaram, porque eles estavam servindo a Deus, eles estavam buscando a Deus, mas eles trilharam todo esse caminho com paciência. Com paciência. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Homens que pregavam, que falavam, que obedeciam a Deus, e que nem sempre as coisas aconteciam como eles esperavam. Por isso que a gente olha a vida de Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Tanto que um dos seus livros é Lamentações de Jeremias. Homens que enfrentaram desafios gigantescos, que sofreram por amor a Cristo. Isaías, quando a gente lê o livro de Isaías, ele não foi ouvido pelo seu povo. Ele pregava, ele anunciava, ele profetizava. E o fim dele foi cerrado ao meio. Jeremias, que foi preso, jogado num poço, maltratado, simplesmente porque ele pregava a verdade. Daniel, que foi banido da sua terra, lançado na cova dos leões, na fornalha de fogo com seus amigos. Ezequiel, duramente perseguido. E a gente vê em todos os momentos esses homens exercendo confiança em Deus,
perseverança em Deus, não abandonavam a confiança em Deus. Quando a gente olha Davi e tantos outros homens que tinham vida com Deus, eles passaram dificuldades. É por isso que Jesus ele chega a declarar: bem-aventurados vocês quando vocês forem injuriados, perseguidos, quando mentirem contra vocês. Se alegrem, porque é grande o galardão de vocês no céu. Nós temos que aprender a paciência desses profetas, a paciência desses homens de Deus que passaram por dificuldades maiores do que a nossa. E aí um outro exemplo que é bem simples e prático é o de Jó. Esse homem que passou por uma experiência de prova gigantesca na sua vida. Perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, e viu a esposa que lhe restou ali de tudo que ele tinha perdido, dizer para ele: amaldiçoa a Deus e morra, Jó. Porque continuar sendo fiel a esse Deus. E este homem, quando a gente lê o livro de Jó, nós vemos em alguns momentos ele questionando Deus, até questionando por que ele nasceu, mas em todo momento Jó foi fiel. Foi aquele que foi perseverante. E por isso que o exemplo dele é citado aqui em Tiago. Consideremos felizes aquelas pessoas que permanecem firmes em meio à aflição. Ele não está dizendo que a gente considere feliz aquele que não passa pela aflição. Não é isso que ele está falando. Olha, se considerem felizes quando vocês não passarem por aflições. Ele está dizendo: consideremos felizes aqueles que permanecem fiéis no meio da aflição, porque elas vão vir. Elas vão vir. Se você hoje faz um olhar aí de todo o seu 2023, você só passou momentos bons, não foi? De alegria, de felicidade. Você passou algum perrengue em 2023? A gente passou, mas passou. Deus esteve conosco, Deus nos ajudou, Deus nos fortaleceu, Deus nos sustentou, estamos aqui. Então o que Deus quer ver em nós não é: Senhor, me livre, Senhor, me ajude a permanecer firme. E a ideia aqui de permanecer firme é que no momento da aflição eu busquei a Deus, eu encontrei o recurso que havia nele de permanecer, de ser perseverante, e agora eu estou pronto para continuar. Mas ele não para aqui, ele continua. Se precisa de um exemplo para vocês permanecerem firmes na aflição, olha Jó. Vocês já ouviram falar de Jó? Este homem foi um homem de muita perseverança. Ele foi perseverante. E se você ainda não leu o livro de Jó, eu quero desafiar você: leia o livro de Jó. E olhe o que Deus permitiu que aquele homem passasse. O que Deus permitiu que acontecesse na vida daquele homem. Não porque ele era pecador, não porque ele tinha errado, simplesmente porque Deus conhecia o coração de Jó. E Deus permitiu que ele passasse pelo que ele passou, demonstrando muita perseverança. Portanto, querido, que a gente se considere feliz por chegar no final de 2003 firmes, permanecemos firmes, não desistimos. Como a gente foi abençoado com o testemunho da Cecília, né, na quarta-feira aqui na Ação de Graças. Eu quero agradecer a Deus porque eu quebrei o ombro, né? Se quebrar o outro, eu vou agradecer também. Agradecer a Deus porque, olha, todo esse ano, parece que 2 anos foi bom. Os outros foi só dificuldade, enfermidade, mas ela estava aqui agradecendo a Deus. Essa semana eu falei com a Alzira, ela agradecendo a Deus. A gente tem aqui a alegria de todo domingo ter a mãe da Alzira, as irmãs. Deus continue abençoando. Mesmo com todo o seu desafio, agradecendo a Deus porque continua o processo, o tratamento, e Deus continua sustentando. Então, querido, não é: Deus, eu te agradeço quando o Senhor não permitir que eu passe por as aflições. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero viver essa felicidade, sabendo que mesmo na aflição eu permaneço feliz, eu permaneço firme. Sabe por quê? Porque a nossa fé está no Senhor, não está em nós mesmos. E Ele usa Jó. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Quando a gente olha o livro de Jó, para você entender um pouco mais sobre Jó,
Nós vemos que o livro começa falando das perdas de Jó. Depois nós vemos as acusações contra Jó, as acusações da sua esposa, dos seus amigos, acusando Jó. Jó, qual é o seu pecado? O que você fez? O que está escondido? Está acontecendo tudo isso porque alguma coisa você fez, Jó. E aí depois nós vemos a restauração de Jó. As circunstâncias estavam contra Jó. Os homens ficaram contra ele. A sua saúde toda debilitada. Mas Jó era um homem justo, ele era um homem piedoso, próspero, bom pai, sacerdote. E Deus, ao provar aquele homem e ao ser aprovado na prova, foi bondoso com ele, cheio de compaixão e misericórdia. E quando a gente olha esse Deus, o Deus bondoso, cheio de compaixão e misericórdia, não é o Deus de Jó, é o nosso Deus hoje, querido. Talvez você olhe algumas histórias da Bíblia e fale, nossa, o Deus de Jó era assim. É o meu Deus, o seu Deus hoje. Ele continua sendo um Deus bom, e a gente cantou isso. Ele continua sendo um Deus cheio de compaixão e de misericórdia. Isso é para mim, para você, hoje. Hoje. O mesmo Deus que restaurou a sorte de Jó, é o mesmo Deus que deu tudo em dobro para ele. Abençoou, restaurou, ao ponto de Jó declarar, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço porque eu tive experiência, eu vi, eu experimentei esse Deus. Esse mesmo Deus é o Deus que quer nos abençoar, que quer caminhar conosco, que quer nos sustentar. E é por isso que a nossa palavra é sim ou não. O que passa disso? E a gente vai continuar vendo isso na próxima semana. Para terminar, Tiago, ou é sim, ou é não. Que exemplo você vai pegar para você hoje? Para que você possa exercer paciência. Como está o seu nível de paciência? Como está a sua bateria de paciência? Como está a sua expectativa com relação à volta de Jesus? Você anseia por isso? Hoje a gente está vivendo uma vida tão corrida que a gente nem lembra disso. Eu lembro quando vem na igreja, o pastor fala, é mesmo, Jesus um dia vai voltar. A gente tem que viver nessa expectativa, nessa esperança. Mas quando a gente vive nessa expectativa e nessa esperança, a gente passa por situações no dia a dia que nos desafiam como discípulos, para que a gente não seja o que Deus é, para que a gente não seja bondoso. Quando a gente vê essa figura de Deus sendo bondoso, compassivo e cheio de misericórdia, é porque Deus quer que eu e você imitemos Ele hoje nisso. Ele quer que eu e você, hoje, por onde nós estivermos, sejamos bondosos, compassivos e cheios de misericórdia. Saber que Deus é tudo isso para mim, maravilhoso. As pessoas esperam que eu seja isso também para elas, porque eu preciso refletir Deus na minha vida. Então, querido, se eu sirvo a um Deus que é tudo isso, eu preciso ser mais paciente, porque alguém que é paciente, ele vai ser bondoso, compassivo e misericordioso. Quem é impaciente não consegue. Uma hora a bondade acaba, uma hora a compaixão acaba, e misericórdia não, eu vou ser justo. Mas eu e você hoje, olhando para Tiago, estamos aprendendo que a gente precisa ser pacientes. Com relação à volta de Cristo, às promessas de Deus, ao tempo de Deus, a mensagem de Deus para nós. E quando a gente olha sobre a ceia, a mensagem da ceia, ela é uma mensagem sobre a volta de Jesus. Porque Jesus falou que nós deveríamos fazer essa celebração da ceia, olhando para o corpo, para o cálice, até que Ele volte. Por isso que na ceia a gente tem esse olhar para trás, do que Ele fez, a gente tem um olhar para o presente, do que Ele tem feito, e a gente tem um olhar do futuro, do que Ele vai fazer. Um dia estaremos para sempre com o Senhor nos ares, no céu, celebrando e vivendo com Ele por toda a eternidade.
Se você está com os elementos, o seu pão, o seu cálice, pegue agora. Esse é o momento onde nós, como igreja, vamos celebrar a ceia do Senhor. E ao celebrar a ceia, a gente vai relembrar tudo aquilo que nós, como cristãos, cremos. Cristo, Ele de fato nasceu, viveu, como diz as Escrituras. Não é uma história inventada por homens, é real. Cristo, Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. E nós cremos nisso. Cristo um dia voltará para buscar a sua igreja, como diz as Escrituras, e nós cremos nisso. Algumas coisas não são no nosso tempo, são no tempo de Deus. E eu e você aprendemos hoje que mesmo que seja no tempo de Deus e não no nosso, a gente vai continuar sendo pacientes. Porque a gente deu a nossa vida para Ele. Nós colocamos a nossa vida nas mãos deles e dizemos: Senhor, dirija a minha vida. Então agora é o tempo dele, a vontade dele, o querer dele. Não queira apressar as coisas de Deus. Viva cada dia. Viva os processos que Deus permite a gente passar. Jó teve que passar por tudo aquilo que Deus havia permitido ele passar. Ele foi abençoado ali no final. Viva. Não vai ser difícil passar por todos os processos, sabe por quê? Porque a gente não está sozinho, a gente está com Deus. Fica mais fácil. Se estivéssemos sozinhos, a gente não aguentaria. Mas nós temos Deus. Hoje pela manhã, eu e a Luciana estávamos atendendo uma mãe. E lendo para ela o Salmo 46, dizendo para ela, diante de tudo que ela tem vivenciado, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nesse texto do Salmo 46, 2 vezes ele repete o mesmo versículo, 7 e 11. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, nosso refúgio. Querido, você não está sozinho. Deus, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, que nós cantamos aqui hoje, Ele está com você. Ele está com você. Esteve todo esse período e vai estar com você mais um ano. Amém? Vamos orar? Nos preparando para esse momento da celebração da ceia. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque como igreja nós temos o privilégio de estarmos juntos, celebrando ao Senhor. Parando, ó Deus, um pouco a correria do nosso dia a dia, para olharmos para a cruz. Porque foi na cruz que Jesus um dia derramou a sua vida, o seu sangue, para nos dar a salvação. Foi na cruz que o Senhor mostrou a cada um de nós o quanto nós somos amados, especiais, queridos pelo Senhor. Talvez, ó Deus, algumas pessoas aqui já ouviram de outras pessoas e já foram tratadas por outras pessoas como se elas não fossem nada, como se elas não tivessem valor nenhum. Talvez elas já ouviram de alguém: você não vale nada. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o que o Senhor nos diz: eu amo você, você é importante, você é precioso. Portanto, para nós não importa o que as pessoas pensem de nós, para nós importa o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Mesmo sendo pecadores, mesmo, ó Deus, estando longe da sua graça, o Senhor nos amou e provou isso na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o Senhor nos amou de uma maneira tão grande, que provou isso quando Jesus naquela cruz ofereceu a sua vida e morreu por nós. Mesmo sendo pecadores, o Senhor ofereceu o seu Filho para que nós tivéssemos hoje vida e pudéssemos viver em abundância, em plenitude. Obrigado, Deus.